Hoje eu vou falar para vocês sobre um filme na Netflix. Ele é novo, mas é um filme de 2016. É um filme biográfico, conta uma história real, chamado Sangue pela Glória. Ele é lançamento na Netflix. Conta a história nesse filme. Tudo começa ali no início do filme. Essa é boa, né? Tudo começa no início. Claro, tudo começa no início. É o seguinte: existe uma tensão dentro de um lugar onde todo mundo está esperando um- uma pessoa chegar, porque é dia da pesagem. Nós sabemos que antes da luta tem a pesagem, todo mundo tem que bater o peso. E nessa época, esse menino chamado Vini Pazienza, ele era muito famoso, porque ele é irreverente, ele é todo polêmico, enfim, tá todo mundo aguardando e ele tentando bater o peso, fazendo os últimos exercícios para bater o peso dele, que era 63 libras, eu acho que é assim que fala, não sei. O que que acontece? Ele acaba chegando, bate o peso e ele vai lutar no outro dia. Mas antes da luta, durante a noite, ele cai na gandaia, ele é todo fanfarrão, ele gosta de jogar. Então ele é meio irresponsável. Chega o dia da luta, o que que acontece? Ele acaba perdendo. E o pai dele é um grande incentivador dele. Ele sempre quer que o filho vá para frente, sempre quer que o filho lute, que o filho seja grande dentro daquele esporte que ele escolheu. Enfim, ele é, dentro dos limites dele, dentro daquelas possibilidades que ele tem, ele continua levando a vida dele, lutando e fazendo tudo o que é possível para se tornar campeão. E não demora muito, um dia ele luta e valendo o cinturão, e ele ganha o cinturão. Ele faz uma bela luta e sai campeão. Ele tem um amigo que havia comprado um carro e o amigo chamou para que eles fossem é, se divertir, uma noitada. E a mãe dele fala: você volta a tal hora e tal, aquela coisa de mãe, sempre recomendando, sempre pensando é, que hora que ele voltaria. Assim que eles saem na rodovia para ir para o lugar onde eles deveriam ir, eles estão conversando sobre lutas e sobre isso, sobre aquilo, e o que estava dirigindo não prestou muita atenção na estrada. O que, que aconteceu? Bateu de frente num outro carro. Nesse acidente, que foi gravíssimo, esse menino Vini, ele acaba tendo uma fratura no pescoço. Ele quebra o pescoço. Ele vai, claro, para o hospital e chegando lá, ele não quer aceitar aquela situação quando o médico conta para ele que ele pode até não andar mais e conta toda a realidade para ele. E ele fica extremamente nervoso e fala: e eu estou sentindo todo o meu corpo, meus braços, minhas pernas. E ele tem uma crise muito forte naquela hora que conta isso para ele. E o médico que atendeu ele disse o seguinte, que tinha uma solução. Ele poderia colocar um halo, aquele negócio assim na volta da cabeça dele, e que firmasse o pescoço numa só posição, ele ficaria 6 meses daquele jeito. Como ele era o campeão, ele era famoso, na mídia todo mundo o conhecia e ele era bem visto pela mídia. A mídia gostava dele, pelo jeito fanfarrão, descontraído dele. E a mídia ficou sabendo do acidente, ficou sabendo de tudo que estava acontecendo com ele. E como o médico havia dito que ele nunca mais poderia lutar, mas ele não se entregou. No fundo da casa dele, quer dizer, no porão da casa dele, lá tinha uma pequena academia que o pai dele montou para ele e desde pequeno o pai queria que ele fosse lutador de boxe. E ele não se entregou. Mesmo com aquela parafernália na cabeça, ele dizia
e ia tentar levantar peso, fazer exercício. Nesse período todo, ele tinha um técnico. Esse técnico, ele era uma pessoa alcoólatra, mas era um bom técnico. E esse técnico começou a morar na própria casa dele quando ele era treinador. Na medida que o menino sofreu o acidente, foi tudo desenganado, achava que ele não voltava mais para lutar. Mesmo assim, ele continuou mantendo a amizade com o menino e com os pais dele lá na casa dele. E o menino toda noite levantava e descia lá para o porão para fazer exercício, para lutar. Um dia o amigo dele foi dormir lá, o técnico, e estava dormindo na academia, lá embaixo, onde ele treinava. Aí ele chamou ele e falou: Você volta a me treinar? Ele: Não, eu não quero fazer isso porque o seu pescoço e é isso e aquilo. Não, por favor e tal. E eles voltaram a treinar. Mesmo ele com aquele negócio na cabeça, parafusado, aquela parafernália, ele continuou a lutar e voltou a ser feliz. E na cabeça dele, ele sempre falava assim: eu vou voltar a lutar. Eu vou disputar, eu vou treinar, eu vou chegar lá. O que aconteceu? Durante esses 6 meses que ele ficou com esse aparelho no pescoço, na cabeça, para poder manter o pescoço ereto, ele continuou treinando. Aquele menino voltou a treiná-lo, o pai, ele sempre treinava escondido do pai, porque o pai não queria, tinha medo, porque podia levar uma pancada no pescoço e ele ficar tetraplégico para sempre. Enfim, um dia o pai descobre que ele voltou a treinar, o pai fala que não quer que ele se arrisque, a mãe também. Enfim, chegou o dia de tirar aquele aparelho, aquele halo da cabeça dele. Chegando lá, o médico precisava dar uma anestesia para poder tirar, porque era parafusado na própria cabeça. E ele disse: Não, eu nunca usei drogas, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu sou um cara limpo, eu não quero que ponha alguma droga no meu corpo. E o médico falou: Mas você não vai aguentar a dor. Ele falou: Eu vou aguentar a dor. Ele aguentou. Ele tirou todos os 4 parafusos que prendia aquele halo na cabeça dele, assim, nu e cru, na maior dor, na maior sofrimento, mas ele não aceitou anestesia. Aí, depois que tudo isso passou, ele voltou a treinar. Pequenas fisioterapias, pequenos exercícios, e ele percebeu que ele estava bem disposto mesmo. E o técnico dele também viu que ele estava bom, ele estava 100%. E mesmo lá na academia, onde ele treinava, mais o técnico, ninguém queria lutar com ele. Por quê? Porque tinha medo de acertar a cabeça dele e ele perder os movimentos. Ninguém queria. Mesmo no treino, ele não achava ninguém que queria treinar com ele. Aí, o que ele fez? Ele mais o técnico bolaram um artifício de levar na mídia. Que durante os treinos dele, quando ele ainda estava com aquela parafernália na cabeça, um amigo dele, um cunhado dele, filmava tudo. O esforço dele, o que ele fazia para poder voltar ativa, aquela coisa toda. E eles botaram aquele vídeo na mídia. E todo mundo viu o esforço dele. O Vini tá voltando, ele voltou a treinar, ele superando as coisas e papapá. E a mídia começou a dar uma ênfase muito grande em cima dele. Que ele era um vencedor, antigamente ele era um campeão, antigamente não, ele continua sendo campeão naquela categoria onde ele parou. Mas ele era um campeão da vida, ele superou tudo aquilo e ele estava inteiraço. Existia 2 caras que combinavam lutas. Esses caras eram uns tranqueira. Eles sempre foram desonestos, eles sempre visavam só dinheiro. Quando o menino mais precisava, eles fecharam a porta, não deram oportunidade para ele. Mas quando a mídia deu de cima e começou a mostrar tudo, esses 2 caras falaram: Olha, nós podemos ganhar muito dinheiro aí. Vamos casar uma luta. E não deu outra. Casaram uma luta com alguma coisa lá chamada Duran. Era o campeão daquela época.
e era um cara da pesada. E chegou o dia da luta. E outra coisa que eu esqueci de dizer, que eu achava muito interessante, acho bem bonitinho, na casa da mãe dele, lá onde ele mora, a mãe tem um altarzinho. Ela nunca foi capaz de ver o filho lutar. Todo mundo ficava na sala vendo pela televisão e ela ficava dentrinho do quarto, lá no altar dela, acendia velas e ficava rezando. De vez em quando ela perguntava: como que tá a luta aí? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E a filha dela e as amigas que ficavam lá na sala ia passando as coordenadas para ela. Enfim, chegou o dia da grande luta. O cara, claro, era o favorito. Quando ele entrou no estágio, o Vini, todo mundo vaiou e tal, e quando o Duran entrou, foi aplaudido, aplausos e gritos, e gritava o nome dele, que ele era o campeão, e aquela coisa toda. Enfim, chegou a hora da luta. Durante 6 rounds, o menino Vini apanhou muito. Parece que ele estava com medo, ele não estava seguro. Mas o que aconteceu? O técnico dele era muito bom. E o técnico começou a mostrar para ele, falar para ele: lembra de tudo que você passou, lembra como que você veio, lembra como você luta, e botou incentivo na cabeça dele. Enfim, ele voltou com sangue no olho, ele deu porrada pra valer. Que acontece? A gente fica esperando que aquele menino ele vença com nocaute, alguma coisa. Ficou deixando a desejar porque ficou em decisão dividida. Os juízes dá tanto para um, tanto para outro, e acabou dando o campeonato para ele. Ele ganhou sendo campeão e o Duran perdeu. Claro que foi legal. O menino era um vencedor em todo tipo, em todos os sentidos. E ele se tornando campeão, ele nada mais justo para uma pessoa que passou por tudo que ele passou. Mas deixou a desejar. Para mim, né? Eu acho, eu sempre quero que aquele que ele vença com nocaute, assim, finaliza as lutas. E tudo termina ele sendo entrevistado por uma menina de um canal de televisão, perguntando para ele o que era mais difícil, o que foi mais difícil para ele. Ele disse que o mais difícil que falaram para ele foi o seguinte: nada é tão simples como parece. E ele descobriu que esse simples só está dentro da sua cabeça. É você que faz esse simples, o nada simples. Ou você vai pela opinião dos outros, ou você faz aquilo que está dentro da sua cabeça, aquilo que você acha que é o certo. E foi o que ele fez. Quando todo mundo falava para ele que não era tão simples ele voltar, ele falava: eu vou voltar. Eu vou voltar para o ringue, eu vou voltar a lutar. E tudo termina da melhor maneira. Um menino que passou por toda essa dificuldade, um menino que venceu esse problema do acidente e ainda venceu a luta. É um bom filme, tá na Netflix por enquanto, mas a Netflix é assim. Tem época que você olha, não tá lá. De repente volta de novo. Então, se você olhar agora, vai encontrar lá. No mais, deixa o seu like, se inscreva no canal e muito obrigada. Tchau, tchau.